Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso técnico de informática do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes. Nessa disciplina, Laboratório de Redes Locais, nós abordaremos aspectos práticos relacionados ao projeto e à implantação de redes desse tipo. Essa disciplina, diferentemente das outras com as quais eu trabalhei com vocês, ela tem um caráter mais prático e, portanto, pouco conteúdo teórico novo será apresentado. A base teórica para essa disciplina foi mostrada para vocês na disciplina de rede de computadores ministrada recentemente. Nessa semana, nós exploraremos os principais componentes de uma rede local, através de exemplos, usando a nossa ferramenta de simulação, já também apresentada na outra disciplina, o Packet Tracer. Vamos lá? Bom, pessoal, como foi dito na introdução dessa aula, nós iremos trabalhar durante toda a disciplina com a ferramenta de simulação Cisco Packet Tracer, que foi apresentada para vocês na disciplina de rede de computadores. Quem ainda não fez o download dessa ferramenta, ou ainda não fez sua instalação, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que trata desses assuntos para poderem continuar com os nossos estudos. Quando eu apresentei para vocês os conceitos fundamentais de redes, eu disse que elas poderiam ser classificadas de diversas formas, sendo que uma delas é com relação à abrangência, a área de alcance das redes. E nesse quesito, as redes podem ser classificadas como redes locais, que é o foco da nossa disciplina, como redes metropolitanas e como redes de longo alcance, as WANs. Além disso, eu também mostrei para vocês que, seja uma rede local ou um outro tipo de rede, elas são compostas de alguns elementos chamados de ativos de rede. Os ativos de rede são aqueles componentes que permitem a interligação dos dispositivos finais com a estrutura da rede. Então, em se tratando de componentes de rede, nós temos os dispositivos finais, que pode ser um desktop, que pode ser um laptop, que pode ser um servidor, que eu vou explicar para vocês com mais detalhes nessa disciplina, ou outros dispositivos, como impressoras, telefones IP, TV, tablet, smartphone, entre outros. Estes são os chamados dispositivos finais. Eles se conectam uns com os outros através dos ativos de rede, que, na grande maioria dos casos, são compostos por roteadores e switches, né? É importante ter em mente que os hubs também fazem parte dos ativos, assim como bridges e outros citados anteriormente, porém de uso menos comum. Os hubs, inclusive, foram praticamente substituídos pelos switches, né? Contudo, é importante nós citarmos e falarmos sobre esse ativo por conta de redes legadas, né? Redes que eventualmente vocês possam vir a trabalhar e que já possuem uma infraestrutura física montada, e dentro dessa infraestrutura vocês podem se deparar com um hub. Tá bom? Então, aqui no Packet Tracer, a gente pode trabalhar com todas essas possibilidades, também conforme já mostrei anteriormente, e o objetivo da aula dessa semana é fazer uma revisão desses conceitos, conforme já estou fazendo, e da ferramenta que nós utilizaremos como base para os nossos estudos. Quero lembrá-los que, diferentemente das outras disciplinas, essa é uma disciplina essencialmente prática, e as atividades semanais serão apresentadas para vocês nesse formato prático. Nós trabalharemos dessa vez de forma diferente. Ainda utilizarei de questionários para poder avaliar o conhecimento absorvido por vocês, porém, para responder as perguntas será necessário que vocês abram a ferramenta de simulação, analisem o cenário apresentado e apresente a resposta conforme o entendimento de vocês. Tá? Então, enfatizo, para quem ainda não fez o download e instalação do Packet Tracer,
nesta disciplina ele será uma ferramenta essencial para o aproveitamento do conteúdo. Tudo bem? Então, como eu já vinha dizendo, aqui na parte inferior esquerda da ferramenta eu tenho todos os elementos disponíveis para serem utilizados. O primeiro ícone, como vocês estão percebendo aqui, diz respeito aos dispositivos de rede, os ativos de rede. Quando eu clico nele, na parte inferior aqui do quadro, aparecem os ativos de rede disponíveis na ferramenta. Roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio, dispositivos de segurança e emulação de rede remota, que nós não trabalharemos nessa disciplina. Então, para adicionar um elemento desse no nosso cenário, basta clicar aqui nessa barra à direita do painel e escolher o equipamento apropriado. Tá? A gente não vai explorar as diferenças de um equipamento para o outro. A gente vai utilizar e mostrar como a configuração pode ser feita em um determinado tipo de equipamento. E vocês, obviamente, vão ter contato com equipamentos de outros fabricantes, de outros modelos, e, logicamente, a maneira na qual a interação vai acontecer é diferente. Porém, se vocês entenderem os conceitos básicos aqui apresentados, vocês serão capazes de realizar as configurações em qualquer tipo de equipamento. Tudo bem? Então, para adicionar um roteador, basta clicar aqui nesse equipamento e clicar na área de trabalho. O equipamento selecionado, então, será colocado lá. Se eu quiser selecionar mais de um equipamento, por exemplo, vou selecionar aqui os grupos switches, e, por exemplo, eu gostaria de adicionar 2 switches desses. Eu posso clicar 2 vezes aqui, 2 vezes na área de trabalho, ou clicar no equipamento desejado, segurando a tecla CTRL. Uma vez que a gente faz isso, a cada clique na área de trabalho será adicionado um equipamento daquele tipo selecionado. Para cancelar a seleção, basta pressionar a tecla ESC. Nós falamos também na disciplina de redes de computadores dos diversos meios de comunicação. Então eu falei para vocês que existem os meios guiados, por assim dizer, que são compostos basicamente por cabos metálicos e cabos de fibra ótica. Os cabos metálicos podem ser subdivididos em cabos coaxiais e par trançados, essencialmente. Esses dois tipos são os mais utilizados, sendo que o cabo coaxial não é atualmente utilizado para a criação de rede de computadores. Os cabos de pares trançados, eles podem ser criados de 2 formas: os cabos de pinagem direta e os cabos cruzados. Os cabos de pinagem direta são aqueles utilizados para ligar um dispositivo final, um notebook, um PC, a um equipamento intermediário de rede. Então, vou clicar aqui em Add Devices, vou selecionar aqui o primeiro dispositivo, um desktop genérico. Vou colocar 2, na verdade. E quando eu faço a ligação física deste equipamento, por exemplo, ao switch, eu preciso selecionar o cabo correto. Então, clicando aqui no grupo Connections, eu tenho aqui as possibilidades de cabos oferecidas pelo Packet Tracer. Dentre eles, os 2 que eu estou falando. O cabo de cobre de pinagem direta e o cabo de cobre cruzado, ou crossover. Para ligar, então, o PC ao switch, eu utilizo o cabo de pinagem direta. Observe que quando eu fiz a ligação, um lado do cabo ficou com a bolinha verde e o outro com a bolinha laranja. Isso é característico dos switches. Eles têm algoritmos próprios para fazer a gerência de redes, e o que acontece na maioria das vezes é que ele precisa saber se a conexão física recebida leva a um dispositivo final, como o caso aqui do nosso cenário, ou a um outro ativo de rede, porque isso tem diferença na maneira de trabalho do switch. Tá? Se eu pegar um cabo de pinagem direta e tentar conectar diretamente um PC ao outro, veja que a bolinha fica vermelha. No Packet Tracer, essas bolinhas que aparecem no cabo, elas indicam a conectividade física entre os dispositivos. Quando a bolinha está vermelha, significa que não há conectividade física, ou seja, por mais que eu faça a configuração adequada desses equipamentos,
a comunicação não vai acontecer, porque simplesmente ela não será colocada de maneira adequada no meio físico, no caso aqui no cabo. Isso porque, para fazer a ligação direta entre PCs, eu preciso utilizar um cabo cruzado. Eu vou deletar esse cabo aqui e vou selecionar aqui, ó, o cabo cruzado. E observem que nesse caso a bolinha indicativa fica verde, o que significa que há conectividade física entre esses dispositivos. Entre ativos de rede, em geral, valem as mesmas regras, ou seja, conexão direta entre eles necessita de cabo cruzado. Entretanto, alguns equipamentos utilizam uma técnica chamada de MIDIX, né, que consiste na verificação do tipo de cabo utilizado e eles fazem um autoajuste para que a conectividade possa acontecer. Tá? Então, tomem cuidado quando vocês forem utilizar equipamentos para poderem fazer a ligação correta. Tá? Lembrando que numa situação prática a gente não tem essas bolinhas para poder dizer se há conectividade física ou não. O que a gente pode fazer é consultar o status do dispositivo para verificar se ele está up ou down. Então aqui no Packet Tracer, se eu ligar, por exemplo, um switch com cabo cruzado a outro switch, que seria o ideal, vocês vão perceber que daqui a pouquinho as bolinhas vão ficar verdes. Porém, se eu pegar um cabo de pinagem direta e fizer a ligação entre esses dois switches, vocês vão perceber que também vai acontecer a conectividade física. Tá? Bolinha verde, do cabo de pinagem cruzada. Eu vou apagar esse cabo aqui. Daqui a pouco vocês verão a bolinha verde também no cabo de pinagem direta. No Packet Tracer nós podemos adiantar essas coisas clicando aqui nesse botão aqui, ó, Fast Forward Time, né, para que ele não demore demais em fazer essa verificação. Lembrando que a ferramenta ela simula aspectos reais. Portanto, esse tempo que ele leva para poder fazer com que a conectividade física esteja disponível é o tempo real que acontece nos dispositivos quando a gente faz a conexão dessa. E é importante que vocês tenham em mente que isso vai acontecer. O botão Fast Forward Time é somente para a gente poder acelerar os nossos experimentos, sem perder de vista o que acontece na prática. Tá bem? Eu posso também utilizar cabos de pinagem direta para ligar switches a roteadores. Entretanto, aqui cabe uma consideração. Os roteadores da Cisco, isso não acontece com todos os fabricantes, eles, por padrão, vêm com as interfaces físicas desligadas. Tá? Se vocês observarem aqui à esquerda, na coluna Link, vocês vão perceber que tanto a interface Gigabit Ethernet 00 quanto a interface 01 estão down. Para poder ativá-las, eu preciso clicar no equipamento, ele mostra uma imagem do equipamento clicado, e aí eu venho aqui na aba Config ou na aba CLI para poder fazer a ativação. Tá? Lembrando que no Packet Tracer eu tenho essa aba Config à minha disposição, o que não acontece num cenário real, onde eu tenho que fazer a interação com o roteador, o switch, através de linhas de comando, que a gente vai falar também posteriormente. Então, na aba Config, eu clico aqui na interface que eu quero ativar e, na sequência, eu venho aqui nesse quadrinho aqui referente a port status, status da porta, e marco como on. Vou fazer aqui nas duas portas para vocês perceberem o que vai acontecer. Então, observe, agora eu tenho a bolinha aqui já verde do lado do roteador e ainda laranja do lado do switch, lembrando que ele vai levar um tempinho para poder detectar o que tem do outro lado. Tá? Vou fazer aqui a ligação usando o cabo de pinagem cruzada para vocês perceberem que ele também funciona nesse caso. Tá bem? Outra coisa importante para se dizer nessa aula introdutória é que numa rede de computadores, os equipamentos, os dispositivos, sejam eles dispositivos finais ou ativos de rede, eles possuem nomes. Tá? E esses nomes muitas vezes são utilizados para poder fazer acesso ao respectivo dispositivo. O que aparece aqui no ambiente de trabalho do Packet Tracer é o nome do dispositivo, mas não um nome que foi configurado em seu respectivo sistema operacional. Isso daqui se assemelha a uma etiqueta
que a gente porventura venha a colar na parte externa do dispositivo para identificá-lo visualmente, sem precisar interagir com o seu sistema operacional, que também é muito comum. Uma rede de computadores, uma rede local, um recurso de identificação através de etiquetas deve ser utilizado a fim de facilitar a identificação, por exemplo, quando um dispositivo está com defeito. Então, às vezes, o usuário final desse dispositivo não sabe como interagir com o sistema operacional para poder dizer qual o nome e muito menos qual o número IP desse dispositivo. Então, uma etiqueta colada no dispositivo ajuda nessa identificação. Então, o usuário poderia dizer para você, como técnico de redes, que a máquina Lab 1_30, que seria a máquina 30 do laboratório 1, ela está com algum problema e você poder fazer a devida correção. Então, estes nomes que aparecem não são os nomes de fato usados pelo dispositivo. São, nessa minha analogia, etiquetas que foram coladas aqui. Eu posso trocá-los simplesmente clicando em cima do nome e colocando o nome que eu quiser. Tá? Então, por exemplo, roteador 1. Tá? Aqui, ó. Não quero colocar o nome switch, eu quero colocar somente a letra. Então é S0 ou S1, por exemplo. Aqui seria o S2, switch 2. Né? O PC, né? PC da contabilidade. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Tá? PC da secretaria. E assim por diante. Quando eu quero fazer a configuração do nome pelo qual o dispositivo será reconhecido na rede, pelos demais dispositivos, eu preciso, então, interagir com o sistema operacional. Nos PCs, aqui no Packet Tracer, não tem muito o que fazer. Para switches e roteadores, basta clicar então, no equipamento, na aba Config. Observe que eu tenho aqui dois campos, o Display Name, que é o que eu alterei, que equivale à etiqueta, e o Host Name, que é o nome que vai ser utilizado pelo equipamento para ser identificado pelos demais dispositivos. Pode ser igual? Pode ser igual. Tá? Aliás, recomendo que seja igual, mas é preciso que haja essa dupla configuração aqui para que tanto os dispositivos da rede quanto quem olha para o cenário saiba qual é o nome daquele dispositivo. Tá? Mesma coisa eu posso fazer aqui para o S2. E a mesma coisa eu posso fazer aqui para o roteador. Tá vendo? O nome padrão dele aqui, ó, é router. Na verdade, uma coisa importante que aconteceu aqui. O display ele pode ter espaços. O hostname não. Tá? Observe aqui embaixo ó, que ele acusou que deu um erro, está dizendo que ó, espaços não são permitidos no hostname. Tá? Então, a ferramenta também serve como aprendizado. Então, eu posso fazer isso aqui e poder manter os nomes sincronizados. É importante lembrar que os roteadores eles atuam no nível da camada 3 do modelo OSI, já mencionado em aulas passadas, enquanto os switches atuam na camada 2. Além destes, nós temos também o hub, que atua em nível de camada 1. Um outro componente muito encontrado nas redes locais é o roteador Wi-Fi, chamado dessa forma, de maneira popular, porém, cuja denominação técnica mais adequada seria equipamento multifuncional, já que ele atua em várias camadas do modelo OSI, tanto quanto roteador, quanto como switch, e também como access point, porque ele permite a comunicação de equipamentos de rede sem fio com equipamentos de rede cabeada. Aqui no Packet Tracer nós encontramos esse dispositivo também, clicando aqui no grupo Network Devices, Wireless Device, e selecionando aqui esse dispositivo aqui, o WRT300N, né, que é um roteador sem fio. Esse roteador sem fio, obviamente, ele possui antenas de transmissão sem fio, mas observe aqui na figura que ele também possui entradas para cabo par trançado. Essa porta em azul, ela é normalmente utilizada para conexão com a internet ou com rede remota, enquanto essas portas em amarelo aqui são utilizadas para redes locais, fazendo o papel de switch.
Para poder utilizar um equipamento desse, eu preciso fazer uma configuração adequada, já mostrado em vídeo anterior, mas basicamente do ponto de vista de conexão física, para eu interligar um equipamento desse a uma estrutura de rede local já estabelecida, basta utilizar um cabo par trançado, escolher uma porta disponível num switch ou em outro roteador e clicar na porta apropriada. A escolha se vai ser porta internet ou porta Ethernet vai depender do modelo, do cenário do projeto, tá? Que a gente vai discutir posteriormente. Quando a gente usa a porta internet, nós estamos considerando que os equipamentos conectados a esse dispositivo formarão uma rede local própria e qualquer comunicação para além desse dispositivo é considerada como uma comunicação de rede remota. Tá? Se eu fizesse a ligação desse cabo em uma das interfaces Ethernet, nós teríamos os equipamentos sem fio ligados a ele, também vinculados à mesma rede local a qual ele foi inserido. O último aspecto que eu quero explorar com vocês nesta aula inicial é a questão da identificação das máquinas por endereçamento IP. Os nomes que a gente pode e deve utilizar para configurar os nossos equipamentos, eles são importantes para que nós, seres humanos, possamos identificá-los de maneira mais rápida. Porém, no processo de comunicação entre as máquinas, é imprescindível que sejam atribuídos endereços compostos por números, pois através desses é que as máquinas de fato se comunicam. Então, nós já falamos um pouquinho sobre endereçamento IP também em outro vídeo, e retomaremos esse assunto aqui, mas nessa aula introdutória eu quero demonstrar como que a gente pode fazer a configuração desses endereços IP. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma conexão direta entre duas máquinas, e ainda que existam apenas duas máquinas, para que elas possam se comunicar, eu preciso de fazer a identificação através de endereços IP. No Packet Tracer, para poder fazer isso, eu clico na máquina, venho aqui em Desktop, IP Configuration, e coloco o endereço IP que eu desejar, conforme o projeto da rede. No nosso caso aqui começou a demonstração, vou colocar o endereço 92.168.0.1, vou aceitar aqui a máscara oferecida pela ferramenta, vou aqui no outro PC, mesmo caminho, lembrando que os endereços IPs de máquinas na mesma rede não podem ser iguais, então não posso colocar aqui o final 1, por exemplo, tem que ser final diferente de 1, por exemplo 2. Pronto, e agora eu tenho as duas máquinas devidamente identificadas com endereçamento IP, e a partir desse momento elas podem então se comunicar. Para verificar a conectividade entre as máquinas, eu posso utilizar de uma ferramenta que eu já mostrei também, o ping, que serve para poder testar a conectividade entre dois dispositivos. Então eu estou aqui no PC da secretaria e vou fazer um ping então na outra máquina, 92.168.0.1. Se a resposta for essa, reply from o número que eu digitei e as informações da transferência, quantidade de bytes transmitido, o tempo gasto para fazer a transmissão e o tempo de vida do pacote IP, isso significa que houve conectividade e, portanto, as máquinas podem se comunicar. Tá? Caso vocês recebam uma mensagem como essa, request timeout, significa que não houve conectividade. E, nesse caso, é necessário que sejam levantados, né, ou explorados os motivos pelos quais isso não ocorreu. Tá? Eu coloquei aqui um número que não existe nesse meu cenário, portanto, não há resposta. Para configurar endereço IP em roteadores, sejam eles sem fio ou não, e switches, o processo é um pouco mais elaborado, e eu vou deixar para mostrar isso numa próxima aula. Tudo bem? Bom, pessoal, o objetivo para essa semana era explorar esses componentes de rede, e nas próximas aulas nós iremos então dar continuidade ao projeto e à configuração de redes locais. Até a próxima!